Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui nesse lugarzinho improvisado, mas quero compartilhar com você uma porção das Sagradas Escrituras. E o texto que eu quero ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, às 3 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias se colocava à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, olhando para ele, disse: Olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelho se firmaram. Glórias a Deus. Que palavra gloriosa essa de Deus para a nossa vida nesta manhã. Pedro e João estavam indo ao templo, como nós leu aqui, orar. É o dever do cristão, é o dever do servo de Deus, ou daqueles que conhecem Jesus e que quer ter suas forças renovadas, que quer ter suas baterias recarregadas. O dever dele é orar, porque Deus, Ele fala conosco, Ele nos orienta a vivermos em constante oração, porque a oração é o elo que nos liga ao Senhor. Então, para que eu possa ser cheio do Espírito e ter uma vida de graça, de poder, eu preciso ler a Bíblia e ter uma vida de oração. Nós vivemos dias, ou a humanidade vive dias trabalhoso, vive dias de dificuldade, o corre-corre da vida, o vai e volta. Às vezes dorme tarde, tem que acordar cedo. E isso muitas vezes tem tirado o tempo que você poderia ter para estar orando. E o resultado disso é que nós vemos hoje nas igrejas, é de crentes vazios. Muito barulho, pouco compromisso com Deus. Às vezes o templo até é cheio, mas poucos estão cheios do Espírito. Mas aqueles que oram, aquele que busca a Deus, aqueles que têm uma vida de jejum, oração e leitura da palavra, ele sempre vai ter algo de Deus para ministrar sobre aqueles que estão famintos, sobre aqueles que estão necessitados. Observe, meus irmãos, que Pedro e João olha para aquele paralítico de nascença, porque a Bíblia diz que aquele homem era paralítico e já tinha 38 anos de idade, e boa parte da sua vida ele passou ali na porta do templo para pedir esmola. A esmola era o meio que ele tinha de manter-se, de sustentar a sua vida. Só que agora ele está pedindo esmola a duas pessoas diferentes. Diferente por quê? Porque são duas pessoas que caminhou com Cristo, duas pessoas que aprendeu com Jesus, duas pessoas que recebeu a autoridade de Jesus. Assim como eu e você recebemos a autoridade do Pai, porque a Bíblia diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, Ide por todo mundo, pregar o evangelho, curai os enfermos, libertai os que estão cativos e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como eu posso dar se eu não ter? Hoje, nós vivemos uma época em que as igrejas estão ricas. Na verdade, a igreja sempre foi rica, Mas muitas pessoas visam muito dinheiro e às vezes tem a prata, tem o ouro, Parafraseando, muitos têm o seu carro do ano, Tem tudo do bom e do melhor. Tem a prata, tem o ouro,
mas não tem um levante e anda. E melhor do que ter a prata, melhor do que ter o ouro, é ter o levante e anda. Então, meu irmãozinho, você que se sente pequeno porque não tem o seu carro, você que se sente menosprezado porque não fez uma faculdade, você que se sente pequeno demais porque não teve condições de fazer um curso teológico, não teve condições de aprender um pouco mais, mas você lê a palavra em casa, você tem orado, você tem buscado a Deus. Existem muitas pessoas formadas em teologia, existem muitas pessoas acadêmicas, mas que estão vazias de si. A Bíblia recomenda que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Observe que a graça está vindo em primeiro lugar. Graça, favor imerecido. E no conhecimento. Então, se você tiver graça sobre a sua vida, ainda que você não saiba ler, eu já ouvi testemunho e conheci pessoas que não sabiam ler. Eu conheci o saudoso pastor Santo, em Aracruz, um dos pioneiros do Pentecoste no estado do Espírito Santo. Um homem que orava 6 horas por dia. O filho dele, Cararismundo, um grande amigo meu, pastor Cararismundo. Eu tive o prazer de conhecer este homem. E o pastor Santos, ele não sabia ler nem escrever. Ele aprendeu a ler lendo a Bíblia. Mas era um homem de graça. Um homem que orava 6 horas por dia de joelho. Tinha os joelhos calejados. Não tinha prata e não tinha ouro, mas ele tinha o levante e anda. Talvez você se sinta indigno por isso, porque você não tem a melhor casa, não tem o melhor carro. Eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus me incomoda a falar isso nesta manhã. Que nós verdadeiramente não tenhamos a prata e o ouro, mas que se preocupamos em ter o levante e anda. Porque o próprio Jesus diz aqui nesse livro de Atos, que é melhor dar do que receber. E como eu vou dar se eu não tiver para dar? Pense nisso. Procure ter uma vida pautada de oração, jejum e leitura da palavra. Para que quando alguém ir até você, porque quem ora, quem busca a Deus, é comum pessoas chegar para você te pedindo uma palavra, te pedindo um conselho, te pedindo oração. É comum pessoas enfermas ir até você. Vai ser comum isso na sua vida. E quando elas forem até você, a minha oração é que você esteja cheio do Espírito Santo. Porque nós não temos poder de curar. Nós não temos o poder de mandar o paralítico andar, o cego enxergar, o mudo falar, até mesmo de fazer o morto ressuscitar. Mas aquele a quem nós buscamos, quando ele nos enche desta graça e desse poder, nós podemos olhar dentro dos olhos do enfermo e dizer: Jesus te dá saúde. Nós podemos olhar dentro dos olhos do paralítico e dizer: levanta e anda, em nome de Jesus o Nazareno. E este poder foi dado a você. Este poder foi dado a mim. Nós temos essa autonomia dada pelo Pai. Mas para isso, nós precisamos estar orando. Nós precisamos estar em jejum. Nós precisamos ler a palavra e procurar viver esta palavra. Que Deus em Cristo te abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao seu coração e que você possa refletir nesta manhã ou neste momento agora que você está vendo esse vídeo, como está a sua vida de oração, como está a sua vida de busca, em nome de Jesus. Porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida e através da sua vida. O bom de servir a Deus, aleluias, eu sempre falo que o meu galardão aqui nesta vida é ver as vidas se render aos pés de Jesus, é ver a alma ser liberta, é ver pessoas ser contagiadas pela presença do Pai. Porque eu não posso fazer nada, mas Ele é poderoso. Pode fazer muito mais do que eu peço e do que eu posso imaginar. Então que você possa ter uma vida de oração. Ore mais,
vigie mais, consagre mais, jejue mais, que Deus vai fazer coisa grande na sua vida e através da sua vida. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, mostra-me tua bondade, fica aos pés de mim. Deixa-me consagrar-me pra minha vida dar, obedecendo a Cristo e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir sua voz eu quero, e neste mesmo som. Pai querido, Pai amado, em nome de Yeshua HaMashiach, eu agradeço a Ti por a noite que passamos e por esse dia maravilhoso. Pai, hoje aqui nesta nação se comemora o Dia da Independência do Brasil. Que verdadeiramente esta nação possa ser livre. Que verdadeiramente a nossa nação venha a ser dependente do Senhor. Para que se cumpra o que diz a Tua palavra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter a Ti como nosso único e suficiente Senhor nesta nação. Que esta nação seja coberta pelo Teu poder, pela Tua graça. Que as autoridades constituídas pelo Senhor seja agora abençoado, seja agora, aleluia, tocado pelo Teu poder. Que todos aqueles que exercem autoridade sobre esta nação, que estão ocupando cargos e cadeiras importantes nesta nação, seja visitado pelo Teu poder. E aqueles que têm sido fiel e sincero, procurado viver segundo a Tua lei e os Teus preceitos, que eles sejam agraciados e abençoados, guardados pelo Senhor. Porém, aqueles que vivem usando-se da posição que ocupa para defraudar, para roubar o direito daqueles que são menos favorecidos, que o Senhor venha tratar com cada um, que o Senhor cuide de cada corrupto, de cada político desta nação. Todos estão debaixo do Seu poder e o Senhor tem o domínio sobre todos. Abençoa, Senhor, cada família, abençoa cada casa, cada poder constituído, abençoa cada estado desta nação, cada cidade, cada município. E abençoa, Senhor, as famílias, abençoa as nossas vidas, ser conosco. Livra-nos do caos, livra-nos da miséria, da fome, livra-nos da peste, livra-nos, Senhor, das potestades, principado e de tudo aquilo, meu Pai, que não provém de Ti. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo, abençoa aqueles que estão orando conosco. Abençoa, Senhor, e ser com cada um. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu oro e agradeço. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Graças a Deus. Que Deus e Cristo possam te abençoar. Um abraço do seu amigo e irmão Moisés Silva. Fica com Deus. Um bom feriado para você.